Olá, boa noite. Estamos no ar com a live, mais uma live da Unipay São Paulo. Eu sou a Paula, eu faço parte da equipe da Unipay São Paulo. Vão me dizendo aí se vocês estão me ouvindo, me vendo bem também, para a gente poder continuar aqui. Eu faço parte da equipe da Unipay São Paulo. A Unipaz é uma escola de educação para pais e de cuidado integral. Para você conhecer um pouquinho mais, você pode navegar aqui pelas redes sociais e também pelo nosso site, mas depois da live, né? A live de hoje ela faz parte aí de um projeto da Unipaz em rede, que a gente chama Reflexão e Ação, que ela tem o foco de trazer uma reflexão sobre temas relacionados à educação, direitos humanos, sociedades sustentáveis e também cultura de paz. Essa aqui, ela é a quarta live desse eixo de direitos humanos. Então, até dezembro, a gente vai estar por aqui com esse tema. Em dezembro vai acontecer a última live, que é de encerramento, que vai ser um dia antes do Dia Internacional dos Direitos Humanos. Vai ser dia 9 de dezembro. Então, você já pode colocar aí na agenda também. Este ciclo, ele conta com o apoio do Portal Gueledés, que é o Instituto da Mulher Negra, que atua em áreas como direitos humanos, educação, comunicação, capacitação profissional e saúde. Então, aqui as pessoas estão falando, estão ouvindo bem, então vamos seguindo. Este ciclo de lives, ele tem o eixo de direitos humanos, né? E ele tem a ideia da gente trazer aí uma reflexão sobre o tema. E o que ele tem a ver com a gente no nosso dia a dia, porque às vezes fica muito distante ou tem uma distorção do que realmente é. Né? Se você não assistiu as outras lives, vale muito a pena assistir, né? Eu sou suspeita para falar, mas vale a pena. Elas estão todas aí no Facebook da Unipaz. E hoje nós convidamos para a live que é Imigrantes e de Direitos Humanos, né? A gente vai falar então sobre imigrantes, sujeitos de direito e direitos humanos. E a gente convidou para esse bate-papo com a gente, a doutora Cleide e o Danilo. Então, eu vou apresentar aí um breve currículo deles para vocês conhecerem eles melhor, para entender por onde eles navegam, né? Então, a doutora Cleide, ela é doutoranda e mestre em função social do direito e direito constitucional pela Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP, especialista em direitos humanos pela FGV do Rio de Janeiro e gestão de políticas públicas na USP Leste. Docente na Faculdade Zumbi dos Palmares, doutoranda em ciências jurídicas na Universidade de Morron, pesquisadora e consultora na Casa das Áfricas, Amanar. Parecerista e articulista em direitos humanos, especificamente nas temáticas étnico-raciais, direitos migratórios e mediadora social e intercultural. Coordenadora editorial da revista África e Africanidades e membro do Instituto de Advogados Brasileiros. Conselheira também do edital da revista Raça Brasil e atua como consultora e assessora e faz acompanhamentos jurídicos e direitos associativos com ênfase em terceiro setor, especificamente nos direitos migratórios, étnicos, raciais e gestão documental e compliance. Temos também o Danilo, que ele é graduado em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela mesma universidade e professor da rede municipal de ensino e também da rede privada. E ele coordenou na ARCO, né, a escola cooperativa, junto com outros educadores, o projeto Migrações, Juventude Sem Fronteiras. Então, esses são os nossos convidados. É uma honra ter vocês aqui. É uma honra mesmo, porque esse eixo de direitos humanos a gente queria muito, muito trazer, queria muito fazer com que ele acontecesse e realmente está acontecendo. Então, a gente está muito feliz de ter essa possibilidade. E aí já podemos ir para as primeiras perguntas. Se vocês quiserem também falar mais alguma coisa sobre a apresentação, se eu deixei fugir alguma coisa, vocês podem complementar. Tá bom? Tá ótimo. Então, podemos ir às perguntas para ser mais dinâmico, então, né, professor Danilo? Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta, assim, ó, qual seria a definição de refugiados e imigrantes? Né? Há uma dificuldade para a gente entender os termos, muitas vezes, né? De misturar, ou se existe uma mistura ou não, né?
quais direitos os refugiados ou os imigrantes têm quando vão para outros países. Então, a gente queria entender um pouquinho mais sobre isso. Boa noite a todas as pessoas com o seu devido acervo identitário, né? Agradeço imensamente a oportunidade de estar fazendo um trabalho, né? Porque eu sou ativista, sou defensora de direitos humanos e trabalhando justamente com recorte étnico-raciais e migratórios. Né? Eu tenho uma jornada aí de uma caminhada de 30 anos trabalhando com migração. Né? A princípio, eu começo trabalhando justamente dentro do núcleo da Igreja Católica, né, da Pastoral Afro, né, precisamente aqui da Pastoral Afro da Quiropita, né, em que a gente tinha como uma liderança, que eu posso dizer, eu digo que era o meu orientador, o Padre Toninho, que é uma das figuras muito importantes quando se fala na questão de ações afirmativas, representatividade do negro, principalmente do negro na igreja, e o acesso também às cotas, né? Muita gente não sabe, mas ele foi uma pessoa muito importante nas décadas de 80 e 90, quando a gente tratou desses assuntos. E naquele período, a igreja, ela criou um núcleo, um coletivo que trabalhava justamente com a questão de migração, que era dos estudantes africanos aqui no Brasil. Nós tínhamos a pastoral, né, a pastoral dos migrantes, nós tínhamos também, e temos, né, a pastoral dos migrantes, a gente tinha o trabalho da Caritas, mas quem trabalhasse com a migração africana não tinha. Então, não foi constituído naquela época um coletivo que se chamava Família Money, né, e a Família Money, esse instituto, ele agregou na sua vigência, né, mais ou menos 600 estudantes oriundos do continente africano ou de afrodescendência. Né? Daí todo mundo me pergunta, por que de afrodescendência? Então, porque o histórico do Brasil justamente traz, e daí é uma leitura que eu faço na minha dissertação de mestrado, justamente isso. Por isso que eu coloco o papel, né, eu coloco justamente o tema o migrante como sujeito de direitos e de direitos humanos. Né, porque no Brasil nós temos um problema muito sério em razão da identidade, né, do afro-brasileiro, do brasileiro em si. E nós não entendemos que o migrante, por mais que ele foi escravizado, ele tem que ser considerado imigrante. E justamente na minha tese eu desenvolvo essa questão, que a diáspora que mais trouxe, que mais se locomoveu, mesmo de forma forçada, foi o migrante africano, oriundo do continente africano. Né? Nós vemos em vários recortes literários, estudiosos, sempre falando do escravo, mas não o escravo como sujeito de direito. Então, o que eu trago justamente no meu trabalho, eu trabalho com a área jurídica, então eu trago o recorte histórico trazendo da área jurídica, né, todas as legislações, desde o Brasil colônia, ele traz a não existência do reconhecimento do direito dessas pessoas, né, que deve ser colocado como um sujeito de direitos. Quem no período do Brasil colônia, quem tinha direitos, era justamente os migrantes de origem europeia, né, ou de outras localidades. E a gente trabalha também com essa questão da imigração, incrível que pareça, né? Existia uma cota no Brasil em razão da questão da imigração, e até hoje nós temos essas cotas bem acentuadas, e ela não traz, não privilegia, não referencia a questão dos africanos ou aqueles de descendência africana, de matrizes africanas. E daí a gente traz um retrato bem atual, né, dos venezuelanos, alguns migrantes afros, latinos, né, que são de matrizes africanas. E daí tem todo esse contexto que é se discutido em razão ajuda humanitária ou não para os venezuelanos. E daí eu trago justamente, por que não venezuelanos? Porque a matriz é africana, e daí a gente tem a questão também, vamos falar do racismo estrutural, como se falar da questão de migrações, de reconhecimento de direitos. Né? A gente tem justamente que o migrante ele tem que ser oriundo do continente europeu.
Nós temos que se reportar ao Estatuto de Estrangeiro, que foi justamente, ele teve a sua vigência até abril de 2017, né, porque em maio de 2017 a gente tem a vigência da legislação, e o Estatuto do Estrangeiro, ele violava todo e qualquer direito. O interesse do Estatuto do Estrangeiro era do Estado. Por isso que nós temos o recorte trazendo dessa questão da segurança, né? Que ele primava somente a questão de segurança nacional, né? Então, ele só via a questão, o papel do Estado como sujeito, não das pessoas como sujeito de direito, né? Justamente o Estatuto de Estrangeiro, ele violava qualquer direito, apesar de nós já termos tratados internacionais que dialogava com essa questão dos direitos sociais, dos direitos civis, dos direitos assim trazidos. E daí nós temos uma figura, em razão do Estatuto do Estrangeiro, que ele já traz dentro do seu nome, estrangeiro, né? O estrangeiro é aquele que é estranho a uma situação territorial, aquele que é afastado. Ele é um estranho, a palavra quer dizer justamente isso, um estranho. Então, a denominação estrangeira, ela já começa com uma violação quando se trata do direito de pessoas. A Carta Magna, né, a Constituição Federal, ela fala o seguinte: todos são iguais, tem que se primar pela dignidade da pessoa humana, né? E justamente, no meu entendimento, deveria ter sido revogado todos os documentos que não seriam amparados pela Carta Magna. E daí vem justamente a denominação, né? O Estatuto de Estrangeiro trazia a questão da figura do estrangeiro, e já a nova legislação, não tão nova, que ela já está aí quase para completar um quinquênio, né, 5 anos já de vigência, ela traz o recorte em trazer a figura do migrante. Quem é o migrante? Né? A palavra é migrante. E daí ela traz logo no primeiro e no segundo artigo a terminologia em razão dessas figuras de migrante. A Lei 13.445 de 2017, ela regulamenta a entrada, a saída e a permanência de imigrantes, tanto os imigrantes e imigrantes que entram, como nós, nacionais brasileiros, que saímos, né? Então, é uma legislação que também ela afastou, durante esses 4 anos de transição, que a gente ainda está de regulamentação, ela afastou a questão em razão do brasileiro que está lá fora. E daí nós temos aí a situação que ocorreu nos Estados Unidos, que está ocorrendo na Europa, de brasileiros em razão da migração. Eles são migrantes e eles têm que ser protegidos. Esse documento legal é um dos documentos mais que trata a questão mais humanitária, né, que trata justamente o recorte e se apropria e é amparado por todos os tratados internacionais, né? Tem uma listagem de legislações que a gente poderia estar trazendo, né, os direitos humanos, os direitos civis e políticos dos migrantes, trabalhadores, e assim por diante, e daí daria várias palestras, mas trazendo esse recorte, ele é amparado por todos os documentos internacionais que tratam sobre a questão de migração. Então, migração dentro de um contexto legal, hoje, no mundo, ela tem um recorte básico, né? Os direitos que são inerentes hoje aos brasileiros, ou aqueles que estão em território brasileiros, ele chega a ser quase igual, eu vou usar uma palavra, quase ser igual, amparado em outros estados que realmente vê os tratados, tem os tratados internacionais dentro do seu sistema legal. É difícil para entender? É difícil para entender para quem não é do recorte jurídico. Nós temos poucos trabalhos que trazem esse recorte jurídico, né? Como eu disse para vocês, tem que fazer o trabalho, justamente esse trabalho histórico, que é a área de investigação do professor Danilo, né, desse trabalho em razão da história, mas também trazendo a questão da história
da história jurídica, né, dessas figuras que aqui tem, né? Como eu disse, são poucos que fizeram estudiosos. Eu participei efetivamente de todas as conferências, né, e principalmente fui delegada, né, ativamente da primeira conferência que tratou sobre migrações e refúgio e apátridas aqui no Brasil, né, trabalhei efetivamente, trabalho com advocacy em razão da migração, e hoje eu trabalho nesse papel justamente em razão das embaixadas, dos consulados, quando se trata a questão do recorte africano e de ascendência africana, mas não deixo de trazer justamente a figura plena, né, dos direitos migratórios no Brasil. A diferença em razão das terminologias, né? Com as legislações, né, nós temos o migrante, que eu disse para vocês, migrantes, e eles vão recebendo status. Então, todo aquele que está em determinada situação e espaço, ele vai recebendo status. Então, nós temos migrante, e daí, quando ele vem de fora, ele chama imigrante. Quando ele sai, né, quando o brasileiro sai, é imigrante, né? Quando ele vem em situação porque tem um problema de ordem política, né? Ele é o refugiado, ele recebe o status de refugiado. Quando ele vem em uma situação como quando nós temos aí a questão dos haitianos em razão de uma situação de fator desastre ambiental, né, fator ecológico, né, daí a gente tem, no primeiro momento, ele entra com uma questão de uma ajuda humanitária, né, ou trabalha-se com outras figuras, então estão sendo desenvolvidos também esses temas, mas vem com a ajuda humanitária e se fala ainda do migrante com ajuda humanitária, são terminologias que a gente usa no ambiente de direitos humanos, que a gente utiliza no ambiente jurídico e a própria lei vai retratando. Tem a questão do apatridia, que é aquele que não tem um vínculo político, né? Então, tem algumas denominações aí equivocadas, né? Que traz a questão do apátrida, né? Mas o apátrida é aquele que não tem um vínculo político, daí eu posso trazer assim, um registro, né? As populações, os grupos étnicos que estão dentro do Saara, né? O Saara é enorme, é um deserto, né? Não sei se vocês sabem, a denominação Saara quer dizer deserto, então é equivocado a gente falar deserto do Saara, né? Saara é deserto, né? Então ele é ligado por cinco países, né? Ele tem no seu entorno mais ou menos 5 países, acho que até mais, né, professor? Depois você me auxilia. E justamente aquele que mora no deserto, ele tem que pedir justamente a condição dele como cidadão, né? Toda a documentação dele, explicando melhor, para algum dos países. Então, a gente tem ali, e pode surgir algumas pessoas que não conseguem vínculo com a Mauritânia, com Mali e outros países, né? Então, ele não tem um vínculo, porque o deserto, porque o Saara, ele não é considerado um ente político, ele não tem uma estrutura de Estado, ele não é um país, ele perpassa justamente as situações de várias regiões dentro do continente africano. Para entender um pouquinho melhor, nós temos a figura da Amazônia. A Amazônia está no Brasil e está todos os países limítrofes, né? Em tese, a Amazônia poderia ser um país? Não, né? Só se tivesse desvinculado lá atrás, né? Mas assim, hoje não poderia, né? Então tem a questão da Amazônia que atravessa, como eu disse, os países limítrofes. Por isso essa discussão, né? Cabe ou não, o índio é considerado indígena, desculpa, não se usa também mais a denominação indígena. O indígena é considerado migrante? Não, né? Porque ele tem livre autonomia em razão do espaço, ele tem uma cultura totalmente diferenciada em razão das nossas culturas, em razão da sua situação. Nós temos algumas denominações que foram surgindo, que é a questão do migrante econômico, né? Os imigrantes econômicos, justamente na última década, ele se acentuou,
né? E daí nós temos registro, eu vou trazer sempre da questão africana, né? Mas a gente tem um registro da questão dos senegaleses, né? Que entram no Brasil nessa questão. E daí a gente tem um entrave em razão da posição desses países, né? Essa terminologia é interessante. Então, assim, eu vou passar para o professor Danilo. Professor Danilo, se eu quiser interromper, porque eu sou advogada, né? Você sabe que quando a gente começa a falar, a gente não para. E professor, né, também. Né? E daí, se o senhor puder estar me auxiliando. Bem, primeiramente, né, boa noite a todos e todas. Antes de tudo, eu quero agradecer, né, o convite da Paula, da Unipaz, né, dizer que eu estou muito feliz também de estar dividindo aqui essa mesa, né, essa mesa online, essa conversa com a Cleide, é um prazer conhecê-la também. Obrigada, professor. E, bem, boa noite para todos que estão assistindo aí, todos e todas. Só para explicar um pouco assim, né, completar minha apresentação, a Paula apresentou bem aquilo que eu mandei, mas dizer assim, né, eu não sou exatamente um especialista no sentido de ter escrito nenhuma tese, né, nenhum mestrado, doutorado sobre a questão da imigração, mas recentemente, assim, recentemente eu digo há alguns anos, nas escolas que eu trabalho, tanto na rede pública como na rede privada, eu tenho trabalhado muito a questão da migração com meus estudantes, né? Na rede pública, isso começou nos TCAs, né, que são os trabalhos colaborativos autorais, uma espécie de trabalho de conclusão de curso do Fundamental 2. Então, a gente começou a visitar alguns lugares, restaurantes de grupos, né, de imigrantes que estavam chegando no Brasil, principalmente no contexto da Guerra da Síria, né? E então a gente começou a fazer uma série de entrevistas, a gente conseguiu fazer alguns vídeos. Então, a partir daí, digamos, ao instigar o interesse dos alunos, isso também foi me levando para grupos políticos que se organizam, né, e também o meu interesse foi aumentando. Aí, na outra escola, aqui na ARPA, uma escola cooperativa aqui no Butantã, eu e a professora de inglês aqui, a gente criou um projeto, né, que chama Projeto Migrações. Então, a gente procura apresentar uma parte mais teórica, né, sobre o que é migração, e aí entra nesses termos que a Paula pediu para diferenciar, que eu vou diferenciar daqui a pouco, assim, algumas coisas que eu conheço, e, obviamente, uma série de contatos com imigrantes, né, então a gente, primeiro, a gente pode contar com a ajuda, mais do que ajuda, né, com a orientação de pessoas que fazem parte do Fórum Internacional Fronteiras Cruzadas, né, eles tem o nome no crioulo haitiano, Frontier Kikiwasi, não sei se eu estou falando certo, mas Fronteiras que Cruzam, que é um fórum de debate, né, foi promovido o ano passado e esse ano uma série de debates sobre a questão da migração. Tem o Sarau Frontier Kikiwasi também, que é um sarau que junta o último presencial que a gente participou, né, eu levei meus alunos também. É um sarau que junta pessoas de tudo que é lugar do mundo, da Palestina, de Guiné, da África do Sul, Congo, Bolívia, Venezuela, para trazer esse lado artístico, né, dos migrantes que chegam aqui no Brasil. Então, é uma coisa assim muito legal, muito bacana. Aí nossos alunos produziram uma entrevistas e uma espécie de jornalzinho, né, com entrevistas com esses migrantes. Então, é a partir daí que eu estou falando, né, como professor de história, mas cuja questão da migração me é muito cara e eu tenho entrado né, de cabeça junto com os alunos nisso. Então, só para o que eu fico, quando eu fiquei pensando, né, acho que a Cleide explicou muito bem, mas é legal quando a gente está falando de imigrante, né, esse I, ou quando a gente fala de emigrante, esse E, esses prefixos que definem, né, tipo, quem está saindo, quem está entrando no país, a gente está falando do ponto de vista do Estado Nacional, né? O imigrante é considerado aquele que está chegando, né, e o emigrante, o que está emigrando, é aquele que está saindo.
mas em geral, pelo menos nos debates, a gente tem usado muito a palavra migrante apenas, porque é pensado do ponto de vista do sujeito e menos dos estados nacionais. Acho que essa é uma questão. Então, pensar o migrante como aquele que toma a decisão de migrar, e aí isso, né, acompanha a história da humanidade como um todo. Óbvio que, e aí o outro termo, né, que a Paula pediu para diferenciar a questão dos refugiados, já é um migrante que não necessariamente saiu por vontade própria, né? O refugiado, então, seria essa pessoa que, por medo de ser perseguida, por questão da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, da sua opinião política, do seu pertencimento a um grupo social, se vê forçado a sair do país. Hoje incluem outras questões, né? A Cleide falou do refugiado econômico, acho que cada vez mais a gente vai começar a falar dos refugiados ambientais, de lugares que se tornam cada vez mais difíceis, né, de manter uma sobrevivência, e aí se intercruzam essas questões, né? A questão econômica e ambiental vai estar aí, porque muitas vezes os lugares se tornam inviáveis, né, das pessoas terem trabalho, né? Então, um lugar que muitas vezes tinham povos que viviam de forma autônoma da pesca, da agricultura, de repente essa questão se torna... Bem, então a gente pode até pensar como isso é um histórico no Brasil de pensar o migrante nordestino fugindo da seca, né, saindo da seca. Exatamente. A questão ambiental já estava colocada ali, né? Mas é isso, existem diversos termos, né? A gente pode falar dentro da ideia de migrante do refugiado, mas do deslocado interno, daquele que quer sair, mas ainda está na fronteira do território, do imigrante, do migrante nacional, do migrante internacional, do apátrida, do retornado, do indocumentado, né? Daqueles que migram os sem papéis na França, por exemplo, dos naturalizados, daqueles que conseguem depois de um tempo, né? A gente pode pensar até no caso do brasileiro, que não é exatamente naturalizado, mas aquele que chega nos Estados Unidos e consegue o green card, enfim, tem uma série de condições aí que a gente pode pensar. Pensando nas legislações, eu não vou me meter a entrar numa área de direito, mas é interessante pensar como a questão do refugiado está amparado por diversos acordos internacionais, né, entre os países que se tornam signatários. A gente pode pensar em 51, né, a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, aí em 67 o Protocolo relativo ao Estatuto dos Refugiados, de pensar que todos esses documentos estão amparados lá pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 48, né, que diz, né, que toda pessoa vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Então, a partir de pensar o contexto, né, o contexto da Segunda Guerra Mundial, a quantidade de refugiados que esse evento histórico produziu, de pensar logo depois, nos anos 60, como está falando do Estatuto do Refugiado também, as lutas de libertação na África, as lutas de libertação também no continente asiático, né, a luta contra o imperialismo dos países europeus. Isso também vai produzir, né, uma série de conflitos e de deslocamentos, né, por toda parte. Entrando num tema bem contemporâneo, né, dessa ampliação dos direitos, desses sujeitos de direito, é importante pensar, entre 2007 e 2017, tem as diretrizes do princípio de Yogyakarta, que é interessante pensar como começaram a pensar a questão dos deslocados, dos refugiados, também na questão LGBTQIA+, né? Sim. Que o documento reforça, né, que toda pessoa tem o direito de buscar e de desfrutar de asilo em outros países para escapar de perseguição, inclusive de perseguição relacionada à orientação sexual e à identidade de gênero. Então, são uma série de documentos que vão surgindo aí, acho que a legislação, as legislações nacionais, a partir do momento que os países se tornam signatários, tem que se adequar, né? Então, criar seus estatutos, suas leis de refugiado. Mas só para entrar um pouco do lugar que eu estou falando, do lugar da educação, como professor, é legal pensar, né, como a Constituição brasileira de 88 garante, né, que todos tenham acesso universal à educação, de pensar esse lugar. Então, a nossa Constituição garante que uma pessoa que chegue nesse país, uma criança, um jovem, tenha acesso à educação.
a ECA e o LDB ampliam isso, né? Todos eles também enfatizam essa questão do acesso. E, recentemente, pensando aqui em São Paulo, tem o PMPI, né? Que é a Política Municipal para a População Imigrante, uma lei que tem como objetivo garantir esse acesso das crianças e dos adolescentes à educação pública e aos outros direitos, né? Aos serviços sociais como um todo, né? A questão justamente é pensar até que ponto tudo isso é de fato concretizado, mas a gente tem legislações que amparam e garantem esse direito, né, do migrante, do jovem migrante e da criança migrante. Eu queria trazer um pouco essa questão, já que a gente está falando de direitos humanos, né, e como professor, cada vez mais, assim, né, aqui na ARPA a gente tem migrantes venezuelanos, nas escolas públicas. Na escola que eu trabalho em Pirituba, a gente tem poucos, né? A gente tem, de vez em quando, um migrante, por exemplo, boliviano, tem bastante, mas quando a gente pensa na rede, né, tem lugares, tem escolas que estão ficando famosas pela quantidade, né, de migrantes, de refugiados que recebem. E cada vez, não só da América Latina, né, mas muitas vezes, por exemplo, ali para o lado do Paris, onde os bolivianos, né, têm uma migração muito forte. Agora, por exemplo, tem gente vindo do Bangladesh, então, gente vindo da Índia, então, outras culturas, né, então, convívio com outras culturas, com outros povos, né, com outras religiões, trazem a necessidade de a gente ter esse olhar múltiplo, né, descolonizado, para a gente conseguir dar conta dessa diversidade e acolher eles da melhor forma possível, né? Acho que era um pouco isso que foi a primeira pergunta. Então, complementando o que o professor Danilo traz sobre a questão da educação, o que nós tínhamos, justamente do retrato que eu trouxe para vocês sobre o Estatuto do Estrangeiro, é a invisibilidade desses imigrantes. Os imigrantes sempre tiveram, sejam eles africanos, latino-americanos, né, incluídos, aqueles que se consideram, aqueles que têm status de refugiados, mas se havia justamente um benefício só daqueles de origem europeia, né? Então é uma coisa assim que a gente precisa estar trazendo esse retrato. O acesso à educação, né? Eles estavam justamente, não tinham acesso à educação porque o documento não permitia, né? O Estatuto do Estrangeiro, ele, para você solicitar, né, na sua vigência, para o migrante solicitar uma documentação, ele tinha que requerer através da solicitação de refúgio. Era o único mecanismo que nós tínhamos, né, para trabalhar naquele momento, era justamente falar, solicite refúgio. Daí ele tinha a possibilidade de ter documentação, né? E isso só altera, né, com a conferência que ocorreu em 2012, que nós fizemos várias propostas, né? Essas propostas foram abarcadas pelo município de São Paulo, pelo gestor, né, municipal à época, e justamente ele cria um programa justamente de acolhimento desses imigrantes, né? Então, São Paulo, ele foi o primeiro estado, né, não o estado de São Paulo, o município de São Paulo foi o primeiro ente político dentro do Brasil que justamente cria políticas, implementa políticas de acolhimento em razão da migração, né? Por isso que a gente tem uma questão mais consolidada, mais transparente em razão dessas políticas, né? Nós temos o Centro de Referência de Atendimento ao Imigrante, que foi criado, né, no programa também. Nós temos a questão em razão da coordenadoria, que trata municipal sobre a questão de migração, que é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos, né? E com a vigência da Lei 13.045 em 2017, todo o Brasil tem que acompanhar essa legislação. Então, aquilo que nós tínhamos uma cultura que era inerente ao Estatuto do Estrangeiro.
E ainda permanece, tá? Tem algumas coisas que ainda permanecem, principalmente desse acolhimento de educação. Daí, acrescentando, professor, nós temos uma situação muito... Nós que trabalhamos com a questão de imigração, com o ativismo, nós temos uma situação porque a legislação, ela fala para você ser documentado, você tem que ter proficiência em língua portuguesa, né? Então, teria-se que acolher, ter núcleos dentro do sistema educacional privado, público, municipal, estadual ou federal, né, desses migrantes adultos, né, e não é meramente justamente, porque a lei, ela fala que para você solicitar residência, que é justamente uma nova ferramenta que surge, né, que vem tomar a roupagem pela legislação migratória, que todos hoje têm que solicitar residência, e ela tem um prazo para solicitar residência, né, a princípio, e ela tem também uma nova figura, falando de nomenclatura, nós tínhamos a nomenclatura do turista no Estatuto de Estrangeiro, e hoje nós temos na legislação migratória a figura do visitante, não utiliza mais a questão turista, é visitante, ele se enquadra. Por quê? Esse visitante ele pode se tornar um residente, temporário ou de forma definitiva. Ele pode solicitar, né, preenchendo todos os requisitos, a sua naturalização ou a sua residência por tempo indeterminado, né? Então, são figuras que eu vejo que precisam ser trabalhadas. Uma das questões que a gente também pontua, que não foi dada a devida publicidade, né, orientação da população em razão dessa questão do migrante, por que ele é sujeito de direito, né? Nós somos, qualquer migrante no mundo, ele é sujeito de direito, ele tem que ter os seus direitos essenciais, os seus direitos inerentes à pessoa, têm que ser protegidos e amparados em qualquer parte do mundo, independente se esse país ou não, ele acolhe a situação de cidadania, né? A cidadania ela é muito mais ampla, né? Se discute a questão da cidadania global, né? Se fala de uma constituição global, mundial, porque o direito ao deslocamento é inerente a qualquer pessoa, né? Sem falar da questão, né? Eu gosto sempre de brincar, sempre, não é uma brincadeira, mas assim, os animais, eles se deslocam e eles não pedem permissão, né? Mas o homem breca seu deslocamento muitas vezes, né? Os vegetais, eles também se deslocam, né? Ele também, né? Mas ele não pede autorização, mas também ele muitas vezes ele é justamente afastado pela mão humana. E a questão humana, né? A pessoa humana, ela pode se deslocar em qualquer região do mundo. Claro, tem alguns países que têm legislações que ela afasta justamente essa questão de deslocamento, né? Por isso que nós temos justamente a Convenção de Direitos Humanos, né? E ela traz lá no seu retrato que nós temos que ter todos os nossos direitos reconhecidos, enquanto pessoas humanas, enquanto cidadãos e como sujeitos de direito em qualquer parte do mundo, em qualquer território. Ok? Então, assim, é interessante essa questão, porque nós temos um marco no Brasil, né? A ditadura, ela termina anterior à década de 70, né? Mas ela ainda persiste e ainda nos nossos documentos até os dias de hoje, né? É quase surreal você imaginar que terminou o regime ditatorial lá na década de 70, nós temos uma Constituição que completou 30 anos e uma legislação migratória que só foi modificada agora em 2017. Né? Então, é essa questão em razão de direitos. Então, a primeira dificuldade que eu vejo em razão do trabalho é que a população não conhece os direitos dos migrantes, não conhece os seus próprios direitos enquanto migrantes. Né? Então, se vocês perceberem, em razão do meu trabalho de investigação, eu tive que me deslocar, né, fazer um doutorado na Argentina, na Universidade de Morón, na Argentina. E como estudante, eu entendi a situação de imigrante. Era
migrante temporária, né? Eu tinha uma residência estudantil, né? Então, eu fiz justamente essa questão, né, da busca desse doutorado da Argentina, né, para eu entender como que é a figura do migrante, porque até então eu fazia aquela migração, né, eu fazia justamente aquele papel de turista, né, aqui nos nossos países limítrofes aqui na América do Sul, né, conheço, né, a Europa e conheço a África, mas assim, eu precisei, naquele período, eu precisei me entender como migrante também, né, e entendendo quais os fatores e quais as deficiências em razão da migração, eu comecei a entender os documentos legais do sistema legal brasileiro, além de fazer o estudo a respeito disso, né? Então, assim, um dos grandes problemas que nós temos é na educação, né? Em razão de inserir esse imigrante, principalmente o migrante jovem e adulto, porque para ele ter o documento, ele tem que ter proficiência em razão dos requisitos de lei. E daí eu vejo que se faltam políticas a respeito disso. E não existe ainda um trabalho em razão dessas políticas. Um outro problema que nós temos na educação também é a questão em razão da validação da documentação que trazem, né? Os países limítrofes, em razão dos acordos do Mercosul, né, ou do Sul-Sul, né, a gente tem aí várias documentações, né, acordos de cooperação aqui na América Latina, em razão de documentação, né, então, de uma certa maneira, facilita a documentação desse imigrante que está, né, mas ainda nós temos a questão da burocracia que nós temos aqui no Brasil, em razão dessa documentação. Daí eu estava até expondo que nós temos, em razão da legislação migratória, nós temos, eu parei de visualizar, mas são mais de 300 resoluções, né? E o que significa isso? Uma burocracia de entendimento. Se nós tivéssemos um programa, um plano de acolhimento federal, né, isso se modificaria, né? Nós que somos advogados, nós que trabalhamos em razão da documentação, nós temos muita dificuldade de entender, porque a Polícia Federal da Bahia age de uma forma, a Polícia Federal de São Paulo age de outra forma, do Rio Grande do Sul de outra forma, em razão de documentações. E ali é uma plataforma só, mas nós temos as portarias também dessas unidades da Polícia Federal que trata sobre a questão da documentação. Nós temos também uma situação muito pertinente, que é a questão da criminalização, né, do migrante, né, que foi trabalhada através de proposta, mas ainda persiste, né, o migrante ainda ele é visto, ele ainda passa por situações discriminatórias muito intensas, né, não é só a xenofobia, né, ele tem também a questão da discriminação étnico-racial, e não só étnico-racial negra, né, é oriundo de um país árabe, é muçulmano, vem em origem, né, então a gente tem essa dificuldade também desse trabalho, porque muitas vezes esse imigrante não é documentado. Como é que eu vou... eu tenho um migrante que ele já está aqui no Brasil há 20 anos, ele tem filhos na universidade, mais de 20 anos, filhos na universidade não tinham conseguido ainda a documentação dele. Casado, com propriedade, trabalhador, com registro, mas ele não tinha a documentação dele, e só conseguiu obter a documentação dele agora em 2017. Em muitos casos tem. Né? Uma coisa que o professor trouxe em relação às diásporas migratórias sempre estiveram no Brasil. Sempre. Né? A questão de Bangladesh não é uma novidade, professor. Nós temos diásporas, núcleos de indianos que estão aqui no Brasil há mais de 15 anos, mais de 20 anos. E só agora, em razão de uma situação, né, vou trazer que eles seriam reconhecidos como migrantes econômicos. Tá? Tem, sim, a questão dos migrantes que poderiam ser considerados refugiados em razão de situação política. Mas eu coloco ele como migrantes econômicos, em razão das situações das conjunturas econômicas, né, desses países.
que estão aqui e não obtiveram a sua documentação, como nós temos os cubanos, né? Nós temos um grande número de cubanos, nós temos sírios, nós temos nigerianos, os congoleses, os senegaleses, Tanzânia, são mais de 60 migrantes da grande parte do mundo que nós não nos reconhecemos. Claro, o Brasil é um país de pluralidade étnica, né, de pluralidade identitária, então fica difícil reconhecer, né, um migrante muitas vezes, principalmente alguns países africanos, é difícil reconhecer, porque nós temos essa pluralidade de culturas, né, desde o nosso nascimento, desde o nosso descobrimento, né, desde a época do Brasil colônia. Mas se faz necessário justamente essa questão em razão dessas documentação. O Brasil, sim, ele é signatário, né, ele confirma, ele traz em razão das suas legislações infraconstitucionais, né, o reconhecimento de algumas convenções e tratados, mas ainda ele é deficitário em razão desse reconhecimento. Uma outra questão que traz muita dificuldade, a questão do refugiado, né? Como eu trouxe para vocês, existia-se uma cultura que se estabeleceu no Estatuto de Estrangeiro, né? Todos, para obter documentação, tinham que ser solicitantes de refúgio. E daí, justamente, essa cultura ainda ela permanece, né? Eu costumo falar no imaginário do cidadão. Ah, não, ele é refugiado. Ah, por quê? Porque ele veio do Congo. Nem sempre aquele que veio do Congo é um refugiado, né? Muitas vezes ele entrou como visitante, mas para ele ter a documentação, ele teve que se sujeitar a solicitar a questão do refúgio, que era justamente o único núcleo de amparo que nós tínhamos no momento, né? O estado de São Paulo, como eu disse, o município de São Paulo, ele avançou, mas hoje nós já temos justamente alguns estados que já trabalham com a questão do reconhecimento. O estado de São Paulo, ele está se organizando em razão de ter um núcleo, né, uma coordenação que trabalha com a questão de imigração, né, ela está para ser aprovada, já está em trâmite, né, uma coordenadoria, que vai estar vinculado à Secretaria de Direitos Humanos, já está em trâmite. Nós tivemos também a questão de uma coordenadoria que trabalha com a discriminação e xenofobia, né, que é vinculada à Secretaria da Justiça, né, no âmbito estadual, né, e temos também, em 2012, nós tivemos um grande boom, né, de entidades, instituições e coletivos que trabalhavam com migrações, né? Até 2010, 2012, nós tínhamos pouquíssimas, né, que trabalhavam com essa questão. Hoje a gente tem um volume grande de coletivos, de pessoas que trabalham com a temática migratória, em diversas áreas de conhecimento, desde da educação, questões jurídicas, questões associativas, cultura, em razão de idiomas, né? Existe também coletivos que trabalham com essa questão do intercâmbio, né? A Casa das Áfricas, né? A qual eu faço parte, nós trabalhamos justamente com acolhimento dos estudantes, de graduação, ou pós-graduação estrito sensu ou assistência, que vem para o Brasil, né? Então, eu tenho os meus afiliados, né? Existe um sistema de apadrinhamento, nós apadrinhamos, né, um número X de estudantes migrantes que vêm para fazer os exames, né, que vêm para ingressar na graduação, então eles têm que ter, né, muitos deles vêm através de convênios, né, ou agências de fomento, de convênios com o Brasil na questão da área estudantil, né, que trata justamente, que tem que fazer também essa questão, né, do CELP-Bras, tem que fazer
esse cursinho 6 meses antes do ingresso, né, a proficiência em um segundo idioma, enquanto nós, graduandos, nós temos que ter um segundo idioma, muitas vezes eles têm que ter 3 idiomas, né, incluindo o idioma de origem, a língua portuguesa em um idioma que é requerido, né, pelas nossas instituições privadas e instituições públicas também, né? Então, justamente, ele traz essas figuras em razão da questão da migração. A migração, ela tem tido um grande avanço, né, o trabalho, eu não vou falar para você, tem sim os atropelos, tem sim os entraves, tem sim uma cultura que precisa ser desconstruída, né, em razão justamente desse nosso passado histórico, né, principalmente quando se trata em razão, né, do regime militar, né, que estabeleceu e violava muitos direitos, e mesmo o direito de locomoção, né, mas também nós temos uma legislação que hoje ela está muito precisa ser divulgada, precisa ser demonstrada, e a população não reconhece, né? Geralmente a população não reconhece os documentos, né, desses imigrantes. Hoje, além dos documentos fornecidos pelo Brasil, né, que seria justamente a questão do registro, né, migratório, né, mas nós tínhamos anteriormente justamente documentos que eram um protocolo, né, a questão de solicitação de refúgio, né, nem se pode falar que ele era um documento, mas ele era utilizado como um documento, né. Hoje, se eu mostrar um cartão de imigração, talvez o professor reconheça justamente porque ele faz um trabalho, né, professor? Mas antes a gente não tinha esse reconhecimento. E muitas vezes o migrante, né, no seu dia a dia, ele tem dificuldade de buscar, né, de ter o seu direito reconhecido, né, de ser respeitado em razão da sua condição. O migrante ele tem todos os direitos inerentes a qualquer cidadão brasileiro. Aliás, ele é um cidadão, né, residente, né, ele é um cidadão trazendo a questão da plenitude da cidadania, né. Claro que ele tem que justamente preencher os requisitos e solicitar, né, ele tem que estar devidamente documentado segundo o sistema legal brasileiro, sistema legal e político brasileiro. É essa atenção que eu devo trazer. Sim, e foi muito bom que vocês trouxeram também, né, situaram a gente na questão histórica, né, então isso foi bem interessante também. E aí a gente pode passar para a segunda pergunta, que é alguma coisa, a Cleide já foi trazendo aí, mas a gente pode já ir para ela, que é aqui, que os movimentos migratórios, né, eles sempre existiram, como vocês trouxeram aí, né, o Brasil sempre foi um país que recebeu e recebe imigrantes, mas parece que aumenta um pouco, a impressão que a gente tem é que aumenta um pouco a resistência em aceitar esses imigrantes e refugiados, né. Na realidade, eu não sei se aumenta, eu acho que é uma coisa que sempre existiu, mas de alguma forma hoje a gente tem mais acesso às informações, né. Então, principalmente haitianos, sírios, além de venezuelanos, bolivianos, né, para citar alguns grupos, que acabam não tendo tanta assimilação pela sociedade, aí pelo preconceito e tudo mais, né. Por que vocês acreditam que isso acontece? Professor, você quer falar? Porque eu falei demais, né, professor? Eu vou começar. Você sentiu, né, professor? Não, mas eu posso começar, aí depois você complementa, né, traz as suas contribuições, mas pensando assim, né, eu acho que essa questão, né, que você está falando, né, o processo migratório em massa sempre existiu, por que hoje, né, a gente pensar um pouco o contexto e a configuração atual, né? Acho que não são poucas as referências pela ideia de crise migratória, para além de todas as crises que a gente vive, né, econômica, ambiental,
política, o termo que aparece agora diante desse fenômeno migratório atual é a ideia de crise, né? Então, os americanos construindo um muro para evitar a chegada, né, de mexicanos, de nicaragüenses, hondurenhos, e, né, a gente sempre tem que incluir brasileiros também, porque inclusive tem uma brasileira que morreu recentemente atravessando essa fronteira, né? Aí chega na Europa, vem aquela imagem, né, dos barquinhos abarrotados de imigrantes vindo da África, vindo da Síria, vindo de diversas regiões ali do Mediterrâneo, que atravessam o mar Mediterrâneo. Aí você mesmo pensando no Brasil, nessa coisa dos venezuelanos atravessando as fronteiras para chegar aqui. Então, a mídia traz, né, agora pensando um pouco no contexto midiático, o discurso que é também um discurso político do momento, a ideia de crise migratória, né? Aí o que eu fico pensando é um pouco pensar isso, né, assim, tipo, será que é uma crise migratória mesmo, né? Ou não tocam num assunto essencial que tá para mim é central, que eu vou trazer um pouco lá de crítica da economia política, que é pensar assim, né, e não se toca no modo de vida, né, num sistema econômico, social e político chamado capitalismo, que produz pessoas redundantes no sentido de que, né, vai rifando uma certa parcela, né, pelo seu próprio funcionamento do trabalho, né, dos empregos, de um sistema social que traz a destruição ambiental, então, portanto, causa cada vez mais, né, por conta do chamado desenvolvimento, cada vez mais situações de despejos, cada vez mais situações de esbulho de terras, né, de remoções de populações, além de tornar alguns lugares cada vez mais inapropriados. Enfim, de pensar que o dissenso a esse modo de vida também traz deslocamentos, né? Porque em alguns lugares as pessoas são perseguidas, por conta do dissenso, por conta do questionamento político, elas são reprimidas, elas são perseguidas, né? E, né, dentro disso tudo, essa luta interminável por poder em diversos lugares, de um sistema, né? Pensando que nunca, pensando historicamente agora e pensando numa onda migratória forte, que é a questão do haitiano, que nunca reconheceu um país, né, de ex-escravizados, que foi o primeiro a lutar pela independência aqui nas Américas de uma forma plena, então, e que nunca reconheceu. Então, tem um contexto amplo aí, né, que essa crise migratória é um dos sintomas, né, ela não é o problema, ela não é a questão central, ela é sintoma de um modo de vida que cria, né, que gera essas tensões, essa noção de crise mesmo, e que, então, dentro desse discurso, se a gente não enfrenta de frente esse problema, o que a gente tem é esse pânico moral, vamos chamar assim, né, essa não aceitação sendo mobilizada por governos, né, os chamados governos autoritários, populistas, como estão sendo classificados esses governos, né, outros chamam de governos iliberais, que aparecem na Europa, mas que aparecem na América Latina, que aparecem na Índia, então que vai aparecendo nesses lugares em que eles mobilizam esse sentimento de medo da população, né, esse sentimento para trazer o que a gente chama a xenofobia, para trazer a não aceitação a esses migrantes. Só que, para mim, não toca na questão central, que é o que está causando tudo isso, né? O que está gerando essa multiplicidade, essa confluência de crises, em que a crise migratória é uma delas, né? E aí é isso. Nas aulas aqui desse curso sobre migrações, uma das perguntas que a Karina Quintanilha e o Daniel Perseguin, né, que são os companheiros lá do Fronteiras Cruzadas, trazem tipo, crise migratória ou crise do capital, né? Como uma provocação para os alunos tentarem pensar esse panorama amplo que a gente está inserido, né? Eu costumo falar, professor, que toda situação que envolve pessoas no mundo, né, ela vem em razão das conjunturas econômicas, né? Afastando até
não afastando, né? Claro, a gente tem a terminologia do capitalismo, né? Mas a questão da escravidão era uma conjuntura econômica legalmente reconhecida dentro do sistema político inglês, né? E no mundo, na Europa, e que chegou no Brasil, ok? A questão da escravização, você tinha justamente um código de conduta, um comercial, né? Então, ele fazia parte justamente da estrutura econômica, né, do polo político que existia, do espaço político que se existia. A gente tem que fazer essa leitura também, né? Tinha uma questão de econômica. A própria abolição da escravatura, ela traz essa questão do polo econômico. E justamente a questão dos fluxos migratórios no mundo desde Brasil, eu estou trazendo de Brasil, mas assim, desde que mundo é mundo, ele tem esse viés econômico, né? E daí, assim, trazendo a questão da figura do refugiado, né? Por que não entender como explicar o refugiado, né? Nós temos refugiados contemporâneos, como bem o senhor trouxe, né? Os ambientais, os de ordem econômica, os de ordem política, mas tem muitos que não são reconhecidos ainda no sistema brasileiro. A questão do refugiado ambientais, nós ainda não temos uma legislação própria. Nós temos aquele com um viés humanitário, mas quem é esse viés humanitário? Né? Nós temos uma lei específica em razão do estatuto desculpa, não é estatuto, mas sobre a questão da legislação migratória, né, a 13.445, nós temos justamente a convenção que regula, a lei que regula a questão do refúgio, mas nós não temos uma ampliação desse refúgio. Ela não traz, ela só fala sobre aqueles refugiados na época da Segunda e da Primeira Guerra Mundial. É aquele recorte que eles trazem em razão da questão do refúgio. Então, precisa ser trabalhado, precisa ser regulamentado e trazer justamente para a gente entender, né? Eu tenho também a questão, né, que não se discute a questão de situações ambientais que nós tivemos em Moçambique, né, no continente africano, que a gente está tendo lá em Madagascar em razão da questão ambiental, e não está sendo reconhecido os moçambicanos como refugiados ambientais, né? Não se foi discutido a questão do visto, né, com a questão humanitária em razão da situação que se passou naquela região no continente africano. Não estou falando só de Brasil, não, estou falando de mundo, né? Sempre houve migração, sempre houve deslocamento de africanos e sírios através do mar Mediterrâneo, e nunca foi visibilizado. Mas a partir do momento que esse ingresso ele tomou um fluxo maior, começou a se discutir no mundo a questão de uma crise migratória. Eu não quero recepcionar, né? Eu não quero, porque vai trazer um prejuízo dentro. É justamente essa fala que a gente tem, né, quando se fala em entes políticos, né? Precisou, na Itália, ter várias intervenções, e principalmente uma das intervenções que foi ouvida foi justamente do Papa, em razão, vocês têm que recepcionar essa questão da imigração, né, e de outros estados. Como nós temos aqui no Brasil, né, se demorou muito a questão em razão, né, dos migrantes, dos venezuelanos, né, recepcionar não os venezuelanos. Os haitianos, como foi em 2010, né, ele traz a discussão como que é o sistema migratório no Brasil, né? Foi duas diásporas que fez acender a questão da discussão da migração. Foi dos sírios, né? Porque justamente a guerra que ocorria há mais de 10 anos, né, na Síria, trouxe a questão de discutir a questão dos refugiados. Eu fiz todo esse acompanhamento, né, dos primeiros sírios que chegaram no Brasil, fui uma das advogadas, né, que fez esse acolhimento, fui chamada para esse acolhimento, né, mas justamente ele teve o amparo, né, dos coletivos, do outros irmãos, né, de outros sírios que já estavam aqui estabelecidos no Brasil, de forma diferenciada que a gente tem em outras diásporas. A gente tem uma situação bem acentuada
em razão de alguns países da América Latina, não só os venezuelanos, né, mas os bolivianos, né, que tem essa questão que em um dado momento eu trago eles como migrantes econômicos, mas também eu trago eles como refugiados, né? A gente tem que entender também essa situação. Quando é que pode se utilizar o status de refugiado, né? E isso precisa também ser devidamente regulamentado, né? Porque a gente tem uma lei geral, mas ela não foi devidamente trabalhada e regulamentado para amparar essa pessoa que aqui está em um espaço diverso, em um território diverso, né? Então, essa é uma questão, né, que eu sempre pontuo, né, até de uma forma, algumas pessoas falam, mas você traz a questão da imigração de forma agressiva. Sim, a gente tem que exercer, nós, ativistas, né, defensores, temos que trabalhar com essa questão. Eu trabalho com a advocacy, né, eu tenho que dialogar com as instituições, com os órgãos públicos, em razão de direitos. Eu não exerço só a questão de advogada ou só de acadêmica, não, eu tenho que trazer elementos para que sejam implementadas políticas públicas, né? Mas assim, atrás de mim tem pelo menos 100 pessoas que trabalham em razão dessa questão, tá? Eu só coloco eu como a pessoa mais visível, mas comigo trabalha no mínimo, né, 40 pessoas que a gente faz esse trabalho de advocacy, de implementação de culturas e justamente de retratos, né, em razão da migração que tem que ser pontuada. Então, é bem interessante o recorte. O papel do marco legal, eu gosto, quando começou a se discutir sobre a questão indígena, eu gostei muito dessa questão, a gente tem que se ater aos marcos legais, né, para a gente entender, e a questão da história, por isso que também os historiadores são muito importantes hoje, quando se fala na questão de migração, né, os estudiosos, se faz necessário, né, no direito, eu tive que retomar justamente essa questão, para entender, né, a história do Brasil, né, como que ocorria a imigração, quando o Brasil foi descoberto, né? Mas minimamente eu já sabia, eu já conhecia, mas eu tive que buscar elementos, né, ferramentas dentro do sistema jurídico e legal da época, né? E justamente eu fui trabalhando na minha dissertação sobre esses marcos legais, né, trazendo justamente essas referências. Então, essa questão do refugiado, para mim ainda, por mais que a gente tenha políticas públicas, que a gente tem legislações, ainda precisa muito trabalho, né? Precisa se justamente implementar, né, um reconhecimento conforme a situação crítica que cada um deles tem em razão do mundo, né? E hoje, na década de 50, se discutia a questão de fronteiras. Hoje, as fronteiras, elas são fronteiras praticamente virtuais, né? A gente não tem as fronteiras políticas, né? As fronteiras que a gente estabelecido, a gente não tem mais ela, porque hoje nós podemos, como eu bem trouxe, se deslocar em qualquer região. E daí eu vejo também acentuado, que o senhor trouxe com muita propriedade, professor, a questão da crise migratória, né? Trazendo esse recorte em razão do marco temporal. Vamos falar da pandemia. O que aconteceu com os imigrantes no mundo? Como é? Hoje eu não posso me deslocar para a Europa, para a África, por causa da pandemia, por causa de uma situação de uma pandemia, né? E mesmo se eu puder me deslocar, né, que está se abrindo as fronteiras, né, eu vou ter uma ação restritiva. Qual é a ação restritiva? A questão de você ter um passaporte imunológico, né, um passaporte sanitário para se deslocar no mundo. Se você não preencher os requisitos, daí vem em razão da imunização, tal vacina, tal país recebe tal pessoas que têm tal vacina. Existem esses critérios, né? E de repente eu vou estar lá imunizada por uma vacina X e não vou poder entrar em Portugal, né? Então, tem essa questão que a gente tem que elevar,
né? É a questão dos estudantes. Muitos estudantes, né, intercambistas, perderam os seus cursos, perderam as suas bolsas, né? Perderam ou ficaram nesses países, né? Eu tenho muita ligação com a questão dos estudantes que estão em Portugal, de várias diásporas, né? Muitos deles passaram fome, muitos deles foram para a rua porque não tinham bolsa de residência, né? Tiveram que morar na rua ou viver de favor para um ou outro que foi condescendente com a sua situação, né? Então, a gente tem aí justamente essa questão da crise migratória que muita gente não vê. Aqui no Brasil também a gente teve essa situação bem acentuada, professor. E eu acho que o senhor, dentro da sua área, né, de atuação como professor, deve ter visto isso de forma muito clara, né, porque o senhor não lida só com estudantes, o senhor lida com as famílias dos estudantes, né? Então o senhor sabe justamente como que aconteceu com esse pai que é migrante, com essa mãe que é migrante, ok? Recebeu ou não o auxílio emergencial, né? Nós tivemos um problema muito sério em razão do auxílio emergencial, né? O primeiro que foi mandado embora foi justamente os migrantes, né? Então essa questão a gente tem que se ater, né, sobre essa questão, a questão da frequência escolar, né? Não sei se o senhor tem razão desses dados, né? A gente tem uma questão, né, desculpa, agora esqueci a palavra, mas não de frequência tão assídua, né, dos alunos no ambiente escolar, quando eles vêm de famílias migrantes ou ele é próprio migrante, né? A questão da discriminação, da xenofobia, como o senhor bem retratou também, né? A gente tem isso daí também muito acentuado. Então, isso precisava se levar para o ambiente público, né? Nós que somos profissionais, né, de área, eu sou da educação, mas eu estou lá na universidade, mas mesmo assim eu vejo a dificuldade dos meus alunos, aqueles migrantes, a dificuldade em razão da proficiência, a questão financeira, né, a vulnerabilidade econômica, a questão da mudança constante de espaços de moradia, né, está se deslocando, sempre deslocando, e muitas vezes eles não têm condições, ou muitos deles estão em espaços periféricos, né, ocupações, ou espaços mais distantes de São Paulo, né, toda essa atenção a gente tem, e não tem, nesse aspecto ainda, está ainda caminhada muito lenta, né, em razão, né, de política que deveria ser, né, fator habitacional. Praticamente não se discute, né? Nós temos o Conselho de Migrantes, né, que é interessante falar, que a gente passou aí pela terceira, acho que é segunda gestão, agora eu não me recordo, né? Mas nós temos aqui em Estado de São Paulo, né, os conselheiros migrantes, que podem estar interferindo em razão da questão do plano, né, orçamentário do município de São Paulo, né, mas a gente tem justamente uma dificuldade em razão da visibilidade, do pertencimento, né, tem muita gente falando por migrante, essa é uma questão também, né, não dando fala para eles trazerem realmente as dificuldades que eles têm, né, e só eles, nesse momento, têm que ter o direito de fala, né, tem que trazer justamente o direito das suas dificuldades, né, para serem justamente implementadas políticas pertinentes sobre a questão de imigração, né. Eu espero que eu não avancei muito, mas assim como eu falo, né, repetindo muitas vezes, né, pelo fator de ser advogada e professora, a gente fala demais, né? Não se preocupa não, Cleide. Mas essa questão. Oi, Paula. Isso, na terceira pergunta, a gente ia realmente entrar nessa questão das questões de mudanças climáticas, conflito entre os países, mas vocês já foram respondendo aí entre a primeira e a segunda, então acho que a gente não precisa repetir necessariamente, porque vocês já foram aí pegando e colocando esses temas nas respostas de vocês. Então, acho que a gente conseguiu fazer uma boa reflexão para entender, né, o histórico
a história, como ela vem acontecendo, o que está acontecendo hoje. Então, a gente pode já passar para as ações do dia a dia, porque o que a gente procura colocar aqui na live? Trazer realmente reflexões, que a gente possa, então, trazer perguntas para refletir sobre aquele tema, e depois trazer a questão de como eu coloco isso em ação, né? Então, como eu, no meu dia a dia, posso integrar isso na minha vida e como eu posso fazer a diferença. E aí vem a pergunta, né, que a gente leva para a ação, que é como trabalhar para que os imigrantes, os refugiados, eles tenham seus direitos preservados, né? E qual o meu papel como cidadão para ajudar na adaptação e acolhimento dessas pessoas? Então, eu também tenho o meu papel. Então, assim, o que vocês diriam, né, para que eu possa ter uma postura mais ativa dentro desse contexto? Pode falar? Eu começo? Quem começa? Pode, professora, eu já falei demais. Não, que isso. Não, mas assim, eu acho que, né, dentro dessa coisa, pensar as ações, né, em torno do tema, acho muito importante, antes de tudo, a gente mapear, estar junto, né, das ações dos próprios migrantes, né, tem muita coisa acontecendo. Quando a gente pensa, tem o coletivo CEO Coedo, né, de imigrantes bolivianos, tem as Empreendedoras Sem Fronteiras também, que é uma cooperativa de costureiras bolivianas que estão criando uma cooperativa de mulheres. A gente tem o VEMA, não sei exatamente como fala, que é um grupo de migrantes que estão ao mesmo tempo que criando renda ali, né, ao vender pratos típicos das regiões, né, de onde vieram, então estão ali somando com outros movimentos, né, então esses alimentos são vendidos e podem ser retirados na ocupação 9 de julho, por exemplo, então Sim, tem uma ligação exatamente. da luta de moradias com a luta dos migrantes, né, então aí numa semana você está lá experimentando pratos do Congo, no outro dia de Camarões, no outro dia do Senegal, enfim, e ali tem lutas entrecruzadas, assim, né? Tem o restaurante do Congolinária, que também é um grupo importante, então tem o Fronteira Cruzadas que eu falei, né? E o Sarau Fontier Kikiwase, que daí se junta grupos culturais dos mais diversos países, mas junto disso uma relação, um trabalho junto com o centro de acolhida. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que eu diria assim, tem muita coisa acontecendo, né? Acho que não posso esquecer de falar, acho que de duas campanhas que são importantes, porque teve um debate importante que era o Liberte Fally Latu, né, que foi uma togolesa, e aí isso se junta com a luta dos trabalhadores informais, né, dos camelôs, né, ela como uma migrante, quando, né, os camelôs estão o tempo todo sendo reprimidos numa cidade como São Paulo, e aí no meio disso você ainda ser uma refugiada, isso criou uma situação que foi uma luta, né, jurídica, política para libertar. Foi uma questão documental também, viu? Sim. Então, eu acho que você pode... A questão do documento, mas foi uma boa referência que o senhor trouxe. Né, tem também, né, a permanência da Nuduzo, né, que é uma migrante da África do Sul, enfim, tem uma série de ações, né, de apoio e de militância, né, de estar junto com eles, e que se entrecruzam as mais diversas lutas, né, de moradia, cultural, educacional. E essas lutas jurídicas todas que a Cleide demonstrou a complexidade, né, do que é essa luta por reconhecimento, essa luta por documentação e, portanto, essa luta por acesso aos direitos, né, que muitas vezes estão escritos nos códigos, mas a efetivação disso é uma luta, né. Então, eu acho que quando eu penso nas ações, eu acho que está por aí, obviamente aqui também no meu, né, dentro da minha área, isso aparece na educação de forma muito forte,
e ao mesmo tempo é uma ponte para criar esses vínculos, né? Então, eu ficaria por aí de pensar, estar junto das lutas e das ações que os próprios migrantes se colocam como protagonistas também. Sim, pontuando bastante, né, o município de São Paulo e o estado de São Paulo, né, precisamente o município, ele tem um programa, né, ele tem uma rede muito grande em razão dessa questão do acolhimento institucional, né, da migração, né, como eu disse, o município de São Paulo, ele foi inovador em razão desse acolhimento, né, então você entrando no portal da prefeitura, você tem acesso tanto a cadastramento em razão de associações, coletivos que trabalham com essa multiplicidade de diásporas que nós temos, né? Aqui no Brasil, a gente, como eu disse, nós temos aí mais de 60 diásporas migratórias. No município de São Paulo, isso também reflete, né? Justamente por ter uma questão de cidade urbana, né, cosmopolita, todo mundo ingressa para São Paulo, ele entra por outros estados, mas muitas vezes eles chegam aqui em São Paulo, talvez seja isso também a identidade, né, que foi se trabalhada em razão da gestão de políticas públicas para a condição migratória, né, essa leitura, né, de quem é essa população, né, mas nós ainda podemos fazer um trabalho, né, como professores, né. Eu sempre falo para os meus alunos, não, você tem aí um nigeriano, um congolês, um senegalês, um angolano, que tem uma segunda, uma terceira cultura linguística, um segundo, terceira idioma. Faz uma troca, né, são pequenas ações. Convide ele para essa convivência, para ele entender. Não precisa necessariamente você levar para dentro da sua casa. Mas assim, você poderia me ensinar inglês, que eu te ensino português. Você entendeu? Então, são medidas, são políticas que nós poderíamos adotar e estar realizando, né? Ou justamente acolhê-los em razão de uma questão, como eu tive na pandemia, né? Da assistência. Semana passada mesmo veio um casal e uma das migrantes, justamente era do Burkina Faso, estava grávida, então eu dei toda a assistência, ela teve o bebê aqui no Brasil, né, daí fica assim, mas você, gente, me fez tão bem, eu trabalho com a temática, mas eu fiz foi tão bom para mim, como foi ótimo para eles saberem que tinha alguém que eles poderiam estar recorrendo, né? A questão de você, justamente dentro do ambiente escolar, né? Muitas crianças brincar com essa questão de cultura, né? Um professor, o docente, pode estar brincando com as crianças na questão de cultura, ensinar palavras, jogos, eles repassarem, para eles interagirem entre si. Então, são pequenos atos que às vezes não custa nada, né? E que nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pessoas, nós poderemos estar realizando e trazendo justamente essa questão de integração, né? Eu não gosto muito dessa questão de inclusão, quando se fala de inclusão, parece que, não, incluir, né? Parece uma coisa forçada, eu gosto dessa questão de integração, o espaço é nosso, né? Enquanto condição de pessoa humana. Essa questão de fronteira é uma questão que meu posicionamento como defensor é uma questão desumana, né? E essa palavra desumana era uma coisa que eu gostaria de estar trazendo. Quando o professor fala sobre a crise migratória, eu tive um dos meus alunos que falou assim, não, professora, o que nós temos aqui, justamente, é uma questão de desumanidade, né? Ele até brincou, né? Sobre a questão dos direitos, né, do homem, que depois ele passa a ser direitos da humanidade, né, a convenção ela modifica, né, em razão, ele falou justamente é uma questão em razão de uma crise humanitária, né, quando a gente se reporta essa questão da crise humanitária, a gente traz totalmente essa questão dos recortes, né, locomoção, conjunturas econômicas, conjunturas culturais, né? Quando eu falo de cultura, não é só cultura,
eu faço um artesanato, não, é a cultura, linguística, gastronômica, de vestuário, de religiosidade, de cidadania, né? Nós temos uma cultura em razão da questão da cidadania que, nosso grupo, eu vou trazer sobre a questão, nós, afrodescendentes, nossas famílias temos uma nós temos uma conjuntura cultural diferente de outros povos, né? Dentro do mesmo país, né? A cultura dos negros do Brasil, às vezes, é diferenciada, e nós somos todos brasileiros, né? Nós temos a questão de culturas regionais. No sul é dessa forma, no sudeste é de outra forma, no nordeste é dessa forma, e quando entra um migrante, a gente justamente repudia. Então, é isso que a gente tenta fazer também, essa questão de trabalhar essa questão e entender, compreender, e agregar, são tantos verbos, gente, que entender o outro, e o outro, ele não é tão diferente, ou tem menos direito, porque ele mora em um continente, ele veio oriundo de um continente diferente, ou porque vem de um país diferente, ou porque ele tem um vestuário diferente, ou porque ele professa a sua religiosidade de forma diferente. Ele é uma pessoa humana, é isso que a gente tem que nós temos que estar trabalhando, não só refletir, né, mas olhar para o outro e saber que aquele outro é tão humano quanto eu, né, e justamente é essa questão, né, dicas em razão comum, fazer tem imensos, é só olhar para o outro e ver o que ele necessita em razão, né? E não fazer essa distinção que aquele outro é diferente. Não, aquele outro é um ser humano que precisa ser olhado da mesma forma que eu. É o que eu poderia estar trazendo sobre a questão de imigração. E encerrando por aqui as minhas falas. Se deixar, eu falo até 2022. Mas a gente também, agora, assim, acho que a gente conseguiu, sim, passar pela parte da reflexão, trazer a questão das ações, acho que ficou bastante claro. E aí a gente vai caminhando para o final. Se vocês tiverem alguma indicação de livro, podcast, organização, às vezes um filme, um vídeo, que para quem puder, de fato, a pessoa ouviu aqui a live e falou, eu quero aprofundar mais, tem um conteúdo que vocês indicam, né? E aí, para quem está vendo a gente aqui, a gente já pegou deles as informações, então a gente vai colocar aqui no chat também. Então, vocês não precisam sair aí correndo para anotar, mas se vocês quiserem citar alguns agora, vocês podem citar, mas a gente vai colocar no chat também o que vocês já mandaram para a gente, para quem quiser se aprofundar mais aí sobre o tema. E a Olivia colocou assim, eu estou adorando, então poderíamos ficar aqui, mais horas e horas. Não sei se tem alguma dica para dar para quem quer aprofundar mais no tema. Então, sobre a questão do continente africano, né, eu faço parte integrante da Casa das Áfricas, né, o núcleo Amaná, e ele tem lá um retrato, né, das artes, né, da cultura dos africanos. Tem um site, é só fazer nos canais de busca e pesquisa, você vai logo entrar no site, tem algumas referências. Nosso polo justamente está aí bem próximo de você, Danilo, na Butantã, né? Nós estávamos aqui na Vila Madalena, mas nós mudamos há 2 anos atrás, aí no Butantã. Recomendo, né? Tem vários restaurantes, né? A questão da cultura gastronômica, que você citou, com Gloria eu esqueço o nome dele. Tá? Mas, assim, é uma das referências que nós temos justamente a Mama África, lá no Tatuapé, né, que é do camaronês, o chefe Sam. Nós temos aqui na região central vários restaurantes, não só de gastronomia africana, mas gastronomia indiana, síria, comida árabe, né, que a gente conhece muito pouco, né, sobre essa cultura gastronômica, né, e vocês têm oportunidade também, quando entrar num restaurante, sentir, né, aquele espaço,
né? Nós temos também ali o restaurante peruano, que eu amo de paixão, né? Ali na região central, né? Gente, agora eu perdi o nome. Mas se vocês fizerem busca, nós já temos um canal que traz todos esses restaurantes que vocês auxiliam muito, né? Esses espaços, lojas que vendem artigos. Temos a Cantuta, né? Que vende artigos e tem lá bem referenciadas regiões sobre a questão da diáspora latina, boliviana, né? A região central, aqui na Liberdade, nós temos indiano, nós temos, além dos japoneses, os orientais, nós temos os asiáticos, Bom Retiro, né? Então, assim, as diásporas estão na Zona Norte, nós temos também um grande número, né, de imigração trabalhando, nós temos a Praça da República, que tem os artesãos, né, africanos, né, ali na Barão Itapetininga, saindo na Praça da República, né, nós temos a loja também do África do Coração, que eu também recomendo, você está vendo. Eu peço desculpa às outras diásporas, mas como eu trabalho efetivamente em razão da questão africana, são polos que eu conheço. Mas, assim, as diásporas migratórias hoje, elas estão bem representadas e bem, tem artesãos, pessoal que trabalha com cultura, com mídia, os bolivianos, né? Tem uma festa lindíssima da Bolívia, né, que ocorre, né? E daí eu deixo meu abraço para a doutora Ruth Camacho, que é uma advogada que tem os seus pais bolivianos, que faz um trabalho magnífico, não só jurídico, mas dentro da sua comunidade, né? Abrir os sites e fazerem busca. E olhar, né? Porque muitas vezes, a gente vê lá né, alguém trabalhando e não olha para aquele trabalho. Eu, por exemplo, hoje eu dou preferência para produtos confeccionados de qualquer migrante, né? Quando eu quero algum elemento, alguma coisa diferente, eu vou lá na Feira da Cantuta, né? Eu vou ali na Liberdade e vejo, né, que ali na Liberdade não tem só japonês, só diáspora japonesa, tem outras diásporas também, né? Aqui no Bexiga, ontem mesmo, aqui próximo, né? Eu moro aqui no Bexiga, né? E o Bexiga, ele mudou totalmente o recorte. Então, eu estava ali na Japurá, perto do CRAI, eu olhei, é a coisa mais linda, né? Era um africano subindo, um venezuelano descendo, e falei, gente, é um pequeno espaço multidiásporo, né? Se existe essa palavra. Então, assim, é o olhar mesmo, né? Que eu recomendaria vocês olhar, né? Eu fiz uma indicação de material acadêmico, né, da minha dissertação, que eu entreguei para o grupo, mas, assim, a gente tem recomendações de livros para quem quer estudar sobre cidadania e nacionalidade, mas que eu recomendo mesmo que todos nós, independentes, brasileiros, migrantes ou não, e imigrantes, que leia justamente a Lei 13.445 e a Constituição Estadual, a Constituição Federal, né? Nós, enquanto brasileiros, não conhecemos a Carta Magna na sua integralidade e muito menos a questão de documentos. Se faz necessário que a gente tenha conhecimento em razão dessa legislação, né? E ela é de fácil entendimento, né? A legislação migratória. Então, é uma forma justamente de dar visibilidade desses sujeitos de direito. E obrigado, né? Obrigado imensamente por participar, né, desse espaço, né? Apesar de ser virtual, ele tem um alcance enorme. Obrigado, professor Danilo, por saber, né, que o senhor tem um trabalho efetivo, né, que o senhor trabalha com a questão do coletivo, pode ser referenciado, né, sobre essa questão, né, e a questão da história, né, de ser historiador, né, para mim
Foi muito importante estar aqui, dividindo esse espaço com o senhor. Eu vou dar minhas indicações aqui e também, obviamente, agradecer, né, estar nesse espaço. Acho que a primeira indicação é uma indicação que eu citei bastante aqui, que é o Fórum Internacional Frontier Kikiwasi, né, Fronteiras Cruzadas. No site, né, você vai encontrar ali uma programação, tem uma série de vídeos das lives, dos debates que foram produzidos também nesse período de pandemia, assim, né, então tem uma parte mais acadêmica, né, com debates de gente do mundo todo, com migrantes, né, com essa experiência de quem vive o fenômeno da migração, mas também com trabalhos acadêmicos, né, de diversas partes do mundo. Então, esse site, né, e o grupo também que organiza o Sarau, que eu falei para vocês, espero que ano que vem a gente possa fazer de forma presencial, né, que inclusive o último presencial aconteceu aí no Bexiga, né, foi no Teatro Oficina, então ainda, além de tudo, usar um espaço histórico desse foi muito bacana. Uma das indicações que eu mandei para a Paula também é o que chama Liberdade, que tem a ver com o bairro da Liberdade e justamente pensar toda essa camada histórica do que é esse bairro, né, de pensar o bairro no passado, de pensar essas migrações do século XX, pensar as migrações atuais, né? Então, é um curta-metragem que vale muito a pena, tem no YouTube, colocar Liberdade lá, quem dirige é Pedro Nishi e Vinícius Silva. Eu vou indicar aqui um podcast que eu participo junto com os amigos, que chama Futuros Possíveis, em que a gente procura pensar, né, de fazer os diagnósticos dos problemas atuais, mas tentar pensar em futuros possíveis. E a gente teve uma entrevista pensando na questão da migração com a Rawa Al-Saghir, que é uma palestina. Então, é um episódio incrível, assim, tipo, ela tem uma paixão para falar sobre o assunto e, ao mesmo tempo, um conhecimento incrível, e ela participa de coletivos né, palestinos que tentam pensar um caminho alternativo para a Palestina. Então, e teve uma indicação que eu não lembrei, mas eu participei recentemente de um trabalho de campo com meus alunos, para pensar mais um bairro do centro, que eu indico muito, que é um passeio sonoro do Bom Retiro. Vocês baixam aquele aplicativo SoundCloud, e aí você põe o fone de ouvido, dá o play ali, e vai sendo guiado pelo som, né? Então, eles vão passando por lugares que demarcam a migração judaica, por espaços que demarcam a migração coreana, a migração búlgara, a migração grega, a vila operária que existe até hoje ali em frente a um restaurante grego, que é uma vila operária que era antes dos trabalhadores italianos. Enfim, é um passeio sonoro incrível e ao mesmo tempo gastronômico. A gente pode ir parando nos locais e degustando, né, essas comidas de tudo que é lugar do mundo. Então é algo, quando não fora do período de pandemia, é possível pegar um aparelhinho de som, se você tiver sem o seu celular, na Casa do Povo, né, que fica ali na Rua Três Rios, e pegar esse aparelho e ouvindo e depois devolver esse aparelhinho, né? Mas enquanto esse empréstimo do aparelho de som não está funcionando, é possível fazer isso pelo celular. Então a gente colocou 20 adolescentes ali, cada um com seu celular e fone de ouvido, e a gente foi fazendo esse passeio de forma coletiva. Vai das histórias dos imigrantes, vai da história da fundação do Corinthians, que foi fundada ali no bairro, enfim, tem uma camada, são várias histórias ali dentro de um bairro que vale muito a pena fazer também. Acho que seriam essas minhas dicas, e obviamente, né, eu quero agradecer muito a Paula, né, pelo convite, a Unipaz como um todo, né, agradecer muito a Cleide, né, eu aprendi escutando as explicações dela sobre questões jurídicas, sobre questões históricas, e sobre esse olhar atento, né, dessa multiplicidade
de diásporas, né, como ela bem colocou, que o Brasil é formado. Então, agradeço muito. Já atualizei aqui essas dicas que vocês deram, já fiquei aqui louca por esse passeio sonoro. Na feira que a Cleide colocou, já fui várias vezes, super recomendo também. E aproveitando, Paula, só para interromper, que eu sei que está rapidinho, mas né, tem o Instituto Bexiga, que também faz o mesmo trabalho em razão de um tour aqui em São Paulo. Ele traz o aspecto histórico e traz também, né, que é com o professor Edilberto, que é um professor lá do Zumbi, né, e a esposa dele e o irmão dele. É um instituto que traz esse recorte, é bem interessante também, né, para quem quer conhecer a história daqui de São Paulo em razão dessas questões de cultura. E assim, tem vários links, né, de artes acontecendo no espaço, na Escola de Arte de São Paulo, de música de São Paulo, a questão gente, tem muita coisa acontecendo no São Paulo em razão de imigração. Às vezes eu até me perco, mas assim, tem muita coisa acontecendo. Né? Lá na República, a gente tem um encontro dos muçulmanos africanos, né, que eles se reúnem todas as sextas-feiras, assim, dentro de um grupo étnico-religioso muçulmano, mas é lindíssimo de ver, né? Então, assim, vale a pena passar lá. Acho que entre as 4 e 6 horas da tarde eles estão lá fazendo justamente as orações, as cantorias deles, mas é uma coisa linda, magnífica. E sem deixar de trazer que agora tem a questão da imigração, né? A gente vai ter a marcha dos migrantes, ficarem aí atento, né? Justamente você falou que encerra no dia 9, no dia 10 com certeza vai ter algum movimento em razão das diásporas migratórias aqui, né? Então, acessar. Hoje a gente tem um canal, né? E utilizar esse canal para ver, e às vezes você não vai pagar nada, você vai ter acesso a uma cultura, um espaço, uma outra realidade que faz necessário a gente ter. Sim, tem muita riqueza, né? Traz muita riqueza, muita troca. Então, a gente sair desse paradigma aí da separatividade, onde eu sou separado do outro, eu posso estar com o outro, né? O encontro vai fazer a diferença, o que eu posso aprender, né? Então, essa mudança de olhar que vai facilitar, me aproximar e aproveitar essa riqueza toda que existe. Né? Então, assim, eu também agradeço muito vocês estarem aqui com a gente. É uma felicidade grande ter vocês aqui, poder honrar esse ciclo de direitos humanos com vocês. Né? São muitos temas que atravessam os direitos humanos, tem sido muito enriquecedor, né? Ver que a gente pode conhecer mais, que eu tenho muito mais, por exemplo, para refletir, porque são muitos temas que atravessam, né? E eu espero que cada pessoa que acesse depois a live, também, né? Então, quem assistir depois, ou quem assistiu agora com a gente, possa também se encontrar e refletir, se colocar em ação, né? Que toque aí de fato, que tenha sido esclarecedor, e pensar qual é o meu papel como cidadão também, para facilitar o caminho dessas pessoas que muitas vezes não saíram dos seus países por vontade própria, né? Ou aqueles que saíram, que tenham boas oportunidades aqui também. Sim. Então, queria agradecer vocês, dizer que foi um prazer, e com certeza eu espero que a gente se encontre mais vezes. E boa noite a todos. Boa noite. Teremos uma próxima live no final do mês também, falando aí trazendo mais um tema relacionado a direitos humanos. Imensamente agradecida por esse grande momento. Também agradeço muito, obrigadão. Então tá bom, gente, obrigada, vou encerrar aqui.